Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 190ª sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no último dia 9 de fevereiro. Sessão bastante longa, começando às 10 da manhã, indo até quase às 9 horas da noite, sem praticamente nenhum intervalo. Algumas interrupções em relação ao link de acesso do YouTube também prejudicaram um pouco quem estava acompanhando remotamente. Mas chegou a dar quase 3 mil acessos no YouTube, logo no primeiro caso, e no final da sessão a gente via aí que só tinha 20 participantes. Bom que vocês, ouvintes, estão se juntando a nós, pois hoje vocês terão toda a informação relevante aqui. E também estamos trazendo os pontos altos discutidos e comentados pelos nossos especialistas. E até por conta da sessão ter sido muito longa, hoje, na nossa mesa de debates, se juntando aos comentaristas oficiais, Guilherme Ribas e Flávia Chiquito, temos também 2 participantes especiais, a Renata Zuccolo, coordenadora de atos de concentração dentro da diretoria de concorrência, e Ricardo Botelho, vice-diretor de concorrência também. A todos quem eu já dou as boas-vindas e agradeço a participação. Bom, inicialmente a sessão contava com 11 itens, assim divididos, 2 atos de concentração, sendo a venda da operação móvel do Grupo Oi para o consórcio formado pela Claro, Telefônica e TIM, e o outro, a C, que acabou sendo adiado. Também 3 embargos de declaração, 2 recursos voluntários e um processo administrativo, uma consulta, todos decididos, com exceção do recurso voluntário da Total PES, que teve julgamento suspenso pelo pedido de vistas do presidente Alexandre Cordeiro. E também tivemos o TCC, retirado de pauta. Bom, no início da sessão tivemos uma cerimônia solene de despedida da conselheira Paula Farani, pois foi a sua última sessão de julgamento do CAD. Seu mandato agora se encerra dia 18 de fevereiro. A conselheira Paula foi homenageada pelo conselho, pelo colegiado, servidores do órgão e também representantes da comunidade antitruste. No seu muito bonito discurso de despedida, a conselheira Paula lembrou das mulheres que fizeram e fazem história no antitruste brasileiro. Com sua saída, fica somente uma representante feminina do plenário, a conselheira Lenine Zaprado, compondo um quórum suficiente para julgamento, mas ainda incompleto de 5 membros do tribunal. Passo agora, então, a palavra para o Guilherme Ribas, que vai comentar sobre o primeiro item da pauta. Oi, Vivian, obrigado. É um prazer estar aqui com você, com a Flávia, e hoje com o Ricardo e com a Renata, nossos grandes amigos e parceiros do Comitê de Concorrência. Eu vou comentar, então, esse primeiro caso, que tomou boa parte da sessão, como era esperado, mas antes só fazer um comentário sobre o discurso da conselheira Paula, que você mencionou sobre a composição do conselho. De fato, o CAD poderia seguir a orientação do IBRAC, né, e ter nos seus órgãos metade homens e metade mulheres, né, não estou falando apenas do tribunal, que é número ímpar, né, mas em geral, essa composição aqui no IBRAC, né, nós somos 6 diretores, 6 diretoras, e é algo que a gente preza muito, tem cascateado isso para todos os níveis de coordenação dentro dos comitês, e é um assunto importante mesmo que a conselheira trouxe à baila. Então, mas passando aqui para o nosso caso, que o nosso tempo é super curto, é um caso que todos nós estávamos esperando, ele quase bateu o limite de tempo, ele foi analisado com 323 dias, então ali às vésperas de terminar o prazo. Ele foi um caso que sempre chamou muita atenção desde o começo, muita curiosidade para saber qual que seria o posicionamento do CAD,
como queria olhar um caso desse tamanho. A gente teve no final do ano, Localiza também, que foi um caso que deu alguma pista de como os conselheiros poderiam se orientar com casos em que de concentração muito elevada, e então a gente chegou aqui, nesse caso, foi uma decisão super apertada, 3-3, com o presidente exercendo seu voto de qualidade, 3 votos pela aprovação com a imposição de remédios negociados com as partes, e 3 votos, inclusive do conselheiro relator, Luiz Braido, pela reprovação total da operação. Bom, a operação, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, mas é basicamente a aquisição pela Claro, Telefônica e TIM, das ações de 3 sociedades de propósito específicos criadas pelo Grupo Oi, por meio da qual todos os ativos, obrigações e direitos relacionados às atividades de telefonia móvel do Grupo Oi seriam transferidos. Isso foi autorizado pela Assembleia de Credores em setembro de 2020, homologado pelo juízo responsável no Rio de Janeiro, e isso tudo dentro do âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Oi, que já se arrasta há um bom tempo. A operação foi apresentada em 8 de fevereiro de 2021, teve uma emenda e as partes apresentaram, tanto negociaram junto com a Superintendência Geral e também com o Tribunal do Tribunal, um ACC, que a gente vai falar um pouquinho melhor aqui. A gente teve participação de vários terceiros interessados ao longo desse processo, empresas do setor e a Telcomp, a associação. O representante da Telcomp fez uma sustentação oral no começo, contrário à operação. Depois, as 3 requerentes também falaram, cada uma apresentando as suas motivações para a compra. E, finalmente, a Oi também contou um pouco sobre o seu processo de recuperação judicial e do porquê era necessária a aprovação da operação do seu ponto de vista. Relembrando aqui, a Superintendência Geral fez uma análise bastante completa do caso, que durou alguns meses, tomou boa parte desse tempo aqui que a gente comentou, e recomendou a aprovação mediante a celebração de um acordo que previa vários dos pontos que foram, ao final, incorporados pelo tribunal no ACC que prevaleceu. Dentre eles, a necessidade de oferta de referência, de produtos de atacado, de home nacional, oferta de referência de MVNOs, de brand sharing, de radiofrequência e o estabelecimento, a contratação de um trustee para acompanhamento. Um ponto fora da curva que vale mencionar, logo de cara, um pouco antes do julgamento, o Ministério Público Federal apresentou um parecer, memoriais, no caso, fundamentando a sua atuação naquela resolução conjunta de CAD e PGR, assinada há alguns anos. Lembrando aqui que expressamente saiu o poder do Ministério Público o poder, obrigação, depende como se olha isso, de proferir pareceres em atos de concentração. Era uma coisa aí que, para quem não está acostumado com a dinâmica da 8.884, tomava muito tempo e era muito custoso para a análise dos atos de concentração. Isso acabou saindo na discussão quando a 12.529 estava sendo votada pelo Congresso. Foi um ponto bastante importante, a despeito de manifestação contrária do Ministério Público, bastante veemente naquele momento. Foi a opção por retirar essa obrigação, dever, faculdade, porque, de fato, trazia muitos ônus. Mas ele quis participar deste caso. É um negócio que a gente não vê todo dia, o Ministério Público querendo participar. O último que eu lembro de cabeça é o caso da Boeing, que também teve uma manifestação contrária à operação. E o Ministério Público foi bastante
veemente, opinou pela reprovação da operação e determinou a instauração de processo administrativo para apurar a conduta concertada entre as concorrentes, com práticas de exclusionárias nesse mercado, e depois essa recomendação até prevaleceu na decisão final dos conselheiros, ao meu ver, até numa maneira de mostrar uma deferência ali ao parquet, para que seja instaurado um inquérito administrativo, para que seja analisado se houve alguma divisão de mercado que tenha caráter anticompetitivo. Já aqui de cara, um comentário, né? Eu acho que operações dessa natureza implicam necessariamente troca de informações entre concorrentes para viabilizar o desenho da operação. Então, a menos que tenha alguma prova contundente, né, algum batom na cueca aqui, de que essa engenharia toda societária, transacional que foi feita, tinha um cunho anticompetitivo, não parece que isso tenha muita possibilidade de vingar, porque está dentro do dia a dia de uma operação. Mas isso é um palpite aqui, olhando de fora. Para quem está olhando para o guia de gun jumping, né, que fala que você pode trocar informações entre concorrentes para a implementação, para o desenho e implementação da operação. Então, chamou um pouco a atenção, como se essas conversas entre concorrentes fossem algo anormal dentro de um ambiente normal de transações negociais. Então, vai ficar aqui uma investigação que a superintendência vai abrir e a gente provavelmente vai trazer aqui mais informações no futuro. O conselheiro Braido trouxe, ele não leu o voto dele, ele trouxe ali fragmentos do voto, e é uma pena porque a gente perde um pouco o raciocínio econômico dele, então a gente ficou com algumas pílulas e eu vou trazer algumas delas aqui. Até a publicação, até a gravação dessa plenária comentada, o único voto disponível foi do conselheiro Hoffmann. Então, certamente vale aqui para a nossa audiência ouvir, ler esses votos assim que publicados, porque certamente eles trazem discussões muito ricas que algumas vezes foram apenas pinceladas ali durante a leitura. O conselheiro Braido estava visivelmente incomodado com a operação, ele votou pela reprovação, como eu já mencionei. Ele entende que o parecer da Superintendência Geral foi muito bom tecnicamente, mas que ele não concorda com as conclusões de que é possível seguir cooperação com remédios comportamentais. Na visão dele, obviamente, seriam necessários remédios estruturais. Ele alegou que o nível de concentração era muito elevado, em alguns casos com variação de HHI superior a 1.000 pontos. Ele comentou que as condições de entrada, de rivalidade, seriam duramente afetadas, incrementadas. Ele ressaltou muito que a Oi estava competindo por preço, e isso acabaria com a operação aprovada, que ele acredita que a Oi tem capacidade de rivalizar, e que essa capacidade seria, inclusive, reconhecida pelo mercado financeiro. Considerou que a simetria e a divisão da proposta não é pró-competitiva, que o desenho da operação reforça preocupações concorrenciais, que tem grande chance de exercício de poder coordenado, e que, embora ele visse alguns ganhos de eficiência, ele não enxergava como eles seriam repassados ao consumidor. Fez uma análise da experiência internacional e concluiu que remédios estruturais são predominantes em operações como essa, que precisaria haver a venda de espectro. O remédio necessário seria, então, desinvestimento de infraestrutura, clientes, e principalmente do uso de radiofrequências, né? Ele fala que as 3 empresas passariam a deter 95% de todo o espectro. E no entendimento dele, então, precisaria haver um desinvestimento significativo. Ele falou de negociações tumultuadas, de ameaças veladas, de uma campanha difamatória. Aparentemente, acho que tem muita coisa até que foge aí do nosso dia a dia,
de conhecimento de notícias de jornal, porque ele adotou um tom muito ofendido com o ambiente que cercou o julgamento desses casos. Então, a gente não tem, infelizmente, muita informação para estabelecer, mas ele recebeu dos pares ali no tribunal várias mensagens de solidariedade por essa campanha, que ele se sentiu muito afetado. Ele comentou que recebeu, no final na véspera da sessão, à noite, uma nova proposta de ACC, que ele viu alguma evolução, mas ainda tímida, que não foram propostos remédios estruturais em sentido estrito, e que ele considerava, então, que não fazia muito sentido. Ele bateu muito que as partes foram intransigentes na negociação dos remédios, e aqui acho que um comentário geral para nós, né? A gente, obviamente, não estava na negociação do caso, é difícil saber o que aconteceu ali internamente, mas eu acho que uma negociação implica necessariamente as duas partes cederem em determinados pontos. Então, fica aqui uma reflexão se, do ponto de vista da autoridade, o fato de ter intransigência na negociação das partes não quer dizer que as partes simplesmente não aceitaram o que a autoridade queria impor. Então, acho que, do ponto de vista do direito administrativo, daquela visão que prevalecia no direito administrativo de alguns anos atrás, de que você tinha uma relação vertical entre administração e administrado, e que isso muda com esses instrumentos de consensualidade, a gente pode ter, não estou falando que aconteceu nesse caso, mas é muito comum ter resquícios dessa visão que prevaleceu por tanto tempo na nossa administração pública, de relacionamento vertical entre as partes. Então, que se as partes não aceitam o que a autoridade quer, isso é jogado em cima do administrado. Então, fica apenas uma reflexão, mais uma vez, a gente não sabe os detalhes, mas ficou, eu como estudioso do direito administrativo, minha área de formação, de doutorado, sempre é algo que me instiga muito saber como que é esse nivelamento das relações entre administração e administrado. Ele passou um pouco pela questão de failure firm defense, afirmou que não poderia aprovar a operação com base na teoria da empresa insolvente. Então, ele falou que a Oi vem obtendo sucesso, que teve redução de dívida, tem um CAPEX saudável, que o plano da recuperação judicial priorizou a recuperação da empresa e que teve resultado. Ele falou que a falência da parte móvel, que também tem que pensar um pouco, que a empresa mostrou esforços para buscar soluções de melhoria, e que haveria também outras soluções de mercado que não pensada nesta operação. Então, que na visão dele faltou cuidado nessa operação, que foi desconsiderada a proposta de um entrante, e até ele usou um tom muito forte para dizer que as requerentes apostaram no poder de captura do Estado, e que não quiseram negociar remédios firmes e tinham certeza que isso... e que elas tinham certeza que isso não iria adiante. Então, foi um tom bastante duro do voto dele, mas que eu acho que, no final das contas, foi importante para modular aqui a construção de remédios. Me parece que o Conselho, até o Tribunal, saiu mais fortalecido até com esses pontos de vista bastante firmes aí, com as várias posições apresentadas. A conselheira Paula Farani votou pela reprovação, acompanhando o relator, afirmou também que haveria uma alta probabilidade de exercício de poder de mercado e que haveria aumento de preço. Também falou um pouco sobre a intransigência das requerentes em desinvestir em espectro,
e entendeu que os remédios eram insuficientes. O conselheiro Sérgio Ravaiani também votou pela reprovação do caso, então a gente começou a sessão com 3-0. Ele elogiou muito a instrução do conselheiro Braido. Ele disse que, caso houvesse risco de insolvência da Oi, a Anatel teria se manifestado nos autos, e ela não fez isso. Afirmou que aprovar a operação por meio das eficiências que é um argumento que não foi comprovado, que isso seria repassado. Ele fala que os argumentos de eficiência, inclusive, foram apenas relacionados a TIM, mas que ele também não tinha como aceitar ou atestar a sua devida comprovação, sobretudo com relação à diferença de espectro. Ele dizia que isso não impedia a concorrência, e na sequência veio a conselheira Lenisa Prado, que apresentou sua divergência, num voto muito bem fundamentado, que dialogou com todos os aspectos trazidos nos 3 votos anteriores. Ela entendeu que os remédios apresentados na véspera eram suficientes, que tinham equilíbrio na quantidade de espectro utilizado por cada agente de mercado, e que isso seria um fator fundamental para a competição, que a oferta do TCC permitirá, a oferta prevista no ACC permitirá a entrada de novos players no mercado. Disse que a Oi não é uma Maverick, né, e teve essa discussão ao longo do caso bastante interessante, não é disruptiva, e que, na verdade, ela adota uma postura defensiva que não é sustentável no longo prazo. Ressaltou que a viabilidade da recuperação judicial, do plano de recuperação judicial, está justamente atrelada à venda do negócio dentro da recuperação, cujo encerramento está previsto para o próximo mês, para março de 2022. Ela também enfrentou os requisitos de failing firm e chegou à conclusão que a implementação da operação é a condição menos prejudicial para o mercado. Então, ela entende que tem um risco concreto da Oi se tornar insolvente no curto prazo e não exercer suas capacidades, obrigações financeiras, que foram tentadas soluções para outras soluções para essa operação, seguindo o rito de leilão judicial, e fala que os ativos da Oi eles sairiam do mercado, ainda que temporariamente, prejudicando a todos, né? Também fala que a saída da Oi prejudicaria as MVNOs, fala de risco de apagão em municípios que dependem da Oi, de descontinuidade de serviço, traz aqui números de clientes que seriam afetados. Fala que os remédios, então, podem viabilizar a exploração de obrigações de disponibilização de infraestrutura de terceiros, e esse foi o foco ali de toda a negociação do tribunal, permitir que terceiros possam, de fato, competir. E traz aqui sobre a manifestação do MPF comentários falando que considera grave o que o Ministério trouxe, que acha que tem que ser investigado dentro de inquérito administrativo, e o que de fato foi aceito ali, como eu já comentei. O conselheiro Hoffmann acompanhou a conselheira Lenisa, ele elogiou os remédios e explicou por que ele entende que eles funcionam. Ele fala um pouco sobre a teoria de failing firm, e o voto dele já saiu, tem alguns trechos interessantes aqui sobre o assunto, e ele fala que tem sim que ser considerada a situação financeira da Oi e o contrafactual, que foi muito bem apresentado pela Sequerente, segundo ele, para que o tribunal possa chegar numa decisão do que é melhor para o bem-estar do consumidor nesse caso. E, por fim, o presidente Alexandre Cordeiro, trouxe
algumas considerações interessantes também, que a não aprovação do ato de concentração vai levar à convolução da recuperação judicial em falência, como já dito ali pelo próprio juiz da 7ª Vara, falou do Rio de Janeiro. Ele falou um pouco sobre que casos com HHI elevado, variação de HHI, desse nível já foram aprovados pelo CAD no passado e que a maior concentração não diminui necessariamente a rivalidade. Ele traz que no G20 o Brasil era o único país com 4 players no mercado, que os outros têm 2 ou 3 no mercado de SMP. Quanto ao exercício de poder de mercado, ele cita que, obviamente, tem uma baixa rivalidade, tem barreiras à entradas, e para isso que os remédios estão sendo delimitados aqui da maneira como foi no ACC, que é preferível que haja remédios estruturais, mas quando na impossibilidade de tê-los, que o tribunal fez foi robustecer ainda mais os remédios negociados com a SG. Então, a operação foi aprovada por 3-3, dentre as obrigações estabelecidas no ACC para preservar as condições de concorrência, teve um desinvestimento de forma independente, por meio de oferta pública, de metade das estações de rádio base, as EBRES, né, adquiridas da Oi, no contexto do ato de concentração. Essas estações, elas se referem basicamente a antenas, né, equipamentos de radiocomunicação relacionados à prestação de serviço móvel em determinados sites. E além daqueles outros compromissos todos que a gente mencionou, que já estavam negociados com o SG, em alguns casos eles foram robustecidos, como, por exemplo, para prever a possibilidade também de oferta de tecnologia 5G dentro desses pacotes de oferta em atacado, que era algo que não tem nem previsto na regulação da própria Anatel. Além disso, também estabeleceram que TIM e Telefônica deveriam realizar ofertas de exploração industrial de rede em todos os municípios brasileiros, tendo por objeto as radiofrequências adquiridas do Grupo Oi. Esse foi o pacote feito. Eu acho que eu tentei trazer aqui alguns comentários já ao longo do caso, para ficar um pouco mais fluida a nossa conversa, mas caso muito rico, muito interessante, e certamente mostra uma tendência de recrudescimento do CAD, algo que a gente vem observando aí já nos últimos tempos. No caso de Localiza e Unidas, já também ficou muito claro, e que traz algumas pistas aí para a comunidade antitruste de como pensam os conselheiros a respeito de casos com grandes concentrações, e espero aqui que todos tenham, que a gente consiga ver muito debate ainda sobre este caso, este tipo de análise ao longo do ano nos nossos eventos do IBRAC. Oi, gente, bom dia. Bom, um prazer estar aqui hoje com o Guilherme, com a Vívia e com os novos convidados que vão robustecer as nossas reflexões aqui hoje. Mas só fazendo um breve comentário, Guilherme, né, nesse caso que foi realmente um dos maiores casos dos últimos anos, analisado pelo tribunal, caso de bastante impacto, e, como você disse, foi uma discussão bastante acalorada, né? Então, a gente não conhece muito dos bastidores, de tudo que aconteceu aí no CAD, na negociação desse ACC e de tudo que permeou essa análise, mas ficou evidente que é um caso que gerou bastante calor entre as partes, né, e as autoridades. É muito difícil a gente saber o que fazer com decisões no âmbito de controle de estruturas, são decisões que estão aí para o futuro, então resta a gente aqui
como espectadores, avaliar os efeitos dessa decisão para o mercado e para a sociedade como um todo, né? Mas é isso. Flávia, você não quer falar agora sobre o item 3 dos embargos de declaração? Vamos seguir a pauta aqui do CAD mesmo? Sim, posso falar. Na verdade, ficou atribuído a mim 2 embargos de declaração, que é o item 3, o item 3 da pauta e o último item da pauta. Eu vou, se vocês me permitirem, eu vou tratar deles conjuntamente e bastante brevemente, sem entrar nas nuances desses casos e dos julgamentos do processo em si, porque a gente está falando de embargos, que acho que a gente tem uma pauta longa e acho que as questões tratadas nele são bem pontuais, tá? Então, o item 3, a gente está falando dos embargos envolvendo o conhecido cartel no mercado de PVCs, tá? Esse caso, a gente tinha como relator o Hoffman, e a gente teve um voto vista da Paula Farani, tá? Esse caso, foram opostos vários embargos pelas representadas. Alguns embargos sequer foram conhecidos por conta de terem sido intempestivos, outros foram conhecidos, mas não providos, mas tiveram 2 embargos envolvendo a Asperbras e a pessoa física ela relacionada, e a Cor Plastic, em que foram conhecidos e parcialmente providos, tá? O que envolveu a discussão desses embargos? Principalmente a questão de dose em torno da base de cálculo, se deveria ser considerada o ramo de atividade ou outro critério, e o CAD convencionou, por maioria, que seria, que eles deram parcial provimento para reconhecer a base de cálculo como ramo de atividade. Nesse caso, a Lenisa foi vencida porque ela pediu para alterar a alíquota, né, para diminuir a alíquota. E aí ela foi vencida nesse ponto. Mas tudo girou em torno da sanção. O último processo foi muito semelhante, que envolveu a empresa Parker Hannifin, e também um caso decorrente de conduta de cartel, que foi julgado, teve acordo de leniência, e a Parker entrou com embargos, que foi julgado pelo conselheiro Hoffman com efeitos infringentes, mas depois de uma certa discussão, e aí aqui eu gostaria de contar o que aconteceu nesse caso, que foi, embora ele não queria dar provimento a esse embargo, porque a discussão também estava em torno da base de cálculo. O CAD julgou esse caso aplicando uma sanção que levou em conta o faturamento da empresa, da representada, porque ele não dispunha do faturamento no ramo de atividade, conforme prevê a lei e a resolução. Mas o que aconteceu, né? Eles pediram para a representada apresentar essa informação. E a representada não tinha esse dado, não dispôs desse dado, e por conta disso o CAD aplicou a multa em cima do faturamento da empresa. Obviamente, a multa ficou muito desproporcional, é uma multa pesada, e aí as partes embargaram, e nesses embargos elas se empenharam em encontrar esses dados do ramo de atividade. E aí tem alguns votos vista nesse caso, ressaltando a importância de as partes apresentarem essa informação no momento oportuno, ou seja, antes da decisão do CAD, não em sede de embargos. Então, isso foi algo que foi muito pontuado pelo Sérgio Ravaiani, pelo conselheiro Hoffman, sobre o momento de apresentar esse dado, mas, considerando que a multa ficou pesada e desproporcional, eles entenderam, por maioria, por acatar essa reforma da decisão, no sentido de considerar o ramo de atividade, não mais o faturamento total da empresa,
E nesse ponto também teve uma divergência da Lenisa, porque ela pede também para reduzir a alíquota, porque quando os conselheiros entendem que deveria aplicar ao ramo de atividade, eles majoraram a alíquota. E aí a Lenisa entendeu que não poderia ter reformácio impégios, e ela voltou pela manutenção da alíquota do julgamento inicial. Então, por isso que não foi uma votação por unanimidade, e esses foram os pontos tratados, né? Então, a gente vê que existe aí recorrentemente questões do tribunal envolvendo dosimetria, e não há um consenso ainda, embora o CAD já tenha apresentado, colocado em consulta pública um guia para tratar de dosimetria. Mas a gente vê nessas últimas decisões que esse tema tem sido recorrente e não há muito consenso em relação a isso. É isso que eu tinha para falar sobre esses dois embargos que envolvem um tema semelhante. Flávia, eu ia comentar exatamente esse ponto que você trouxe agora. A gente já falou aqui em algumas plenárias do ano passado que o guia de dosimetria, né, com o qual o IBRAC contribuiu, apresentou sugestões no passado, realmente parece cada vez mais longe de ser publicado pelo CAD, né? Seria importante a gente ter, né, pelo menos nos grandes pontos, né, um pouco mais de orientação, um pouco mais de previsibilidade. Isso a gente também trouxe no ano passado, mas é importante a gente ficar atento esse ano, eu acho que ao longo dos nossos comentários aqui, né, nos eventos do IBRAC como um todo, de qual o impacto dessas discussões de dosimetria nos vários aspectos relacionados à política de combate a cartéis e negociações de acordo em geral. Como é que isso... Qual que é o apetite das pessoas de negociação com toda essa imprevisibilidade de sanções? Eu entendo e respeito, acho que as discussões elas merecem evoluir ao longo do tempo, a jurisprudência está aí para fazer isso nos mais variados ramos, mas eu acho que também a autoridade tem que pesar um pouco, os conselheiros devem pesar um pouco o impacto que isso pode ter para os outros aspectos da política de combate a cartéis, principalmente aqui, né, que a gente está focando. Olá, Vivian, Ribas, Flávia, Renata, prazer estar aqui com vocês, participando aqui dessa plenária comentada, uma satisfação. Queria aproveitar para fazer um breve comentário sobre a decisão relativa a esse primeiro caso que a gente comentou e os pontos que o Ribas muito bem destacou. São vários os temas relevantes e aspectos aí que poderiam ser tratados aqui em comentários, uma decisão realmente muito importante, das mais importantes dos últimos anos. Mas um ponto que também me chamou a atenção, né, e uma reflexão que o Ribas colocou, eu achei bem pertinente, né, com relação a uma crítica um pouco mais dura em relação à postura das partes na negociação, né, no sentido de que isso caracterizaria uma intransigência indesejada, né, uma aposta em algum tipo de captura, né, da autoridade, que também eu acho que isso vale a reflexão, né, acho que a negociação em relação ao ato de concentração faz parte, é uma posição, digamos assim, legítima das partes de não concordarem, né, em relação ao remédio proposto pelo CAD, seja na SG, seja no âmbito do tribunal, né, e que isso não poderia ser interpretado como uma intransigência descabida ou uma aposta na captura, né? Mas acho que realmente esse é um tema interessante para a reflexão, além de vários outros aí que o caso suscitou, o Ribas muito bem destacou, e que vai sim ser tema para discussão futura em várias ocasiões. Bom, gente, o caso seguinte da pauta foi uma discussão dentro de um processo administrativo que já teve a decisão em relação ao mérito, né, foi uma discussão relativa a um possível descumprimento da sanção aplicada pelo CAD a duas das partes, as empresas Mineouro e Preserve,
né, que proibiu essas empresas de participar em licitações públicas por 5 anos. Né? Então, no processo administrativo que envolveu investigação de cartel relacionado ao fornecimento de portas detectoras de metais, né, para instituições financeiras, para outras empresas, o CAD condenou algumas empresas e fixou, entre outras, essa sanção. E a discussão que terminou, né, nessa última sessão de julgamento do CAD foi relativa a um possível descumprimento dessas 2 empresas em relação a essa questão da proibição de participação em licitações. Então, foi feita uma denúncia ao CAD informando que a Mineoro ela estaria participando ou descumprindo essa sanção por fornecer portas de segurança detectoras de metal a instituições públicas, né? E na condenação, como eu comentei, o plenário havia feito essa proibição relativa especificamente à participação em licitações, mas não, e esse é um ponto que foi decisivo para a posição final do tribunal, mas não com relação à contratação de instituições financeiras, né? Então, na Lei de Defesa da Concorrência, no artigo 38, inciso 2º, que lista as possíveis sanções que o CAD pode impor quando condena empresas, está a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de participar de licitações tendo por objeto aquisição, alienações, realização de obras ou serviços, etc. Mas o ponto aqui de destaque é que, naquele caso, a punição foi de participar em licitações e não explicitamente de contratar com instituições públicas ou instituições financeiras oficiais, né? E essa questão foi decisiva para o mérito, porque o questionamento relacionado ao possível descumprimento da decisão do CAD foi relativo, no entendimento da maioria dos membros do tribunal, relativo a fatos que ou eram decorrentes de contratos em que a empresa já tinha vencido uma licitação antes da vigência da proibição do CAD, ou relacionados à contratação dessa empresa com dispensa de licitação. Então, não era exatamente o fato dela ter participado de uma licitação. Então, em sessões anteriores, a relatora, a conselheira Denisa, tinha se posicionado pela existência de violação da decisão de punição e foi seguida pela conselheira Paula Azevedo na sessão anterior, a sessão de número 189, e nessa sessão anterior, de 189, o conselheiro Sérgio Rabagnani abriu divergência, destacando justamente esse ponto que eu tinha comentado, a diferença entre a proibição de participação em licitação para a proibição de contratação direta com a administração pública, né, e o fato de que a decisão do CAD ela tinha se limitado à questão da proibição de participação em licitação. Na sessão de número 190, essa última sessão, votou o presidente do tribunal e no sentido do voto anterior do conselheiro Rabagnani, reconhecendo a não existência de infração ou violação à proibição determinada pelo CAD quando do julgamento do processo. Então, o presidente fez uma distinção em relação aos tipos de documentos da discussão de possível descumprimento, né? Então, havia documentos relativos a notas fiscais com datas anteriores à vigência da própria proibição do CAD, documentos que, embora datados de período em que a sanção estava vigente, referiam-se a fornecimento cujo processo licitatório era anterior ao próprio trânsito em julgado da investigação, documentos relativos à mera remessa de mercadorias por ordem de terceiro e documentos relativos a uma contratação direta com o Banco Central. Então, a partir disso, né, houve a conclusão, e a maioria do tribunal entendeu nesse sentido, de que
contratação direta não estava no escopo da proibição, e dois, uma questão também para registro prático, é que a contratação derivada de dispensa de licitação também não entra no escopo da proibição de participação em licitações, né, que houve também divergência do tribunal em relação a esse ponto e prevaleceu o entendimento de que contratação derivada de um processo em que houve dispensa de licitação não está abrangida pelo escopo da proibição de participação em licitações. Acho que esses são os pontos de destaque desse caso. Perfeito, Ricardo. Você quer seguir também para o próximo, já só para você comentar os pontos altos desse caso seguinte, do recurso voluntário, do item 5, e aí também, na sequência, a Renata já fala também do próximo recurso voluntário. Posso sim, Vivian. Bom, esse primeiro recurso voluntário envolvia um recurso apresentado pela Clean Hospital e Maternidade contra a Unimed João Pessoa, que envolvia, na verdade, né, o recurso voluntário foi interposto pela Clean em razão ou contra a decisão da Superintendência Geral, que lhe negou a concessão de uma medida preventiva para que ela fosse recredenciada junto à Unimed João Pessoa. Então, a Clean alegou que a Unimed João Pessoa havia incorrido em conduta unilateral abusiva por descredenciá-la de maneira abrupta e motivada, rompendo um vínculo comercial de décadas, né, e que esse distrato teria favorecido outros 2 hospitais da própria Unimed, que teria proporcionado à Unimed um monopólio de serviços hospitalares na cidade de João Pessoa, né. Então, em face dessa conduta, a Clean tinha apresentado ao CAD uma representação solicitando investigação dessas condutas, bem como uma medida preventiva para que fosse determinado o seu recredenciamento pela Unimed. Então, a ASG instaurou essa investigação, ainda preliminar, mas negou a medida preventiva pleiteada, né? Então, o recurso voluntário deriva dessa negativa e o tribunal reconheceu nessa sessão por unanimidade, né, ele conheceu desse recurso, né, ele cumpria os requisitos de admissibilidade, mas no mérito negou provimento por basicamente entender que não havia sido demonstrada a plausibilidade do direito da Clean, né, em relação ao possível ilícito concorrencial derivado ou relacionado a esse descredenciamento, né, na expressão latina dos advogados, né, não teria sido demonstrado fumus boni iuris, né, e no entendimento do conselheiro relator, conselheiro Braido, ele destacou aqui o fato de que a Unimed teria mostrado, né, comprovado uma economia anual relevante, né, de cerca de R$650 mil, com esse descredenciamento, ou seja, que havia uma justificativa econômica para a conduta do descredenciamento, né, e que isso era razão suficiente para confirmar, né, a negativa da medida preventiva diante da implausibilidade do direito alegado pela Clean. Renata, quer entrar aqui e falar sobre esse recurso voluntário também que deu o que falar na sessão? Bem interessante também os pontos considerados. Obrigada, Vivian, Flávia, Ribas, Ricardo, um prazer estar aqui com vocês, amigos aí do Antitruste, para falar, comentar essa sessão, né, que foi emocionante, e eu fiz uma brincadeira aqui falando que a sessão teve um cardápio completo Antitruste, né, a gente teve discussão em ato de concentração, ACC, embargo de declaração falando sobre dosimetria, 2 recursos voluntários, depois tem uma consulta que o Ricardo acho que também vai comentar com a gente, mas vou falar um pouco desse recurso voluntário da Total Pass, e dando aí vou fazer um contexto bem rápido. Esse recurso ele é decorrente de uma representação que foi feita
em setembro de 2020 pela TotalPass, né? A TotalPass é uma plataforma aí que agrega diversas academias e outros prestadores do que a gente chama de serviço de bem-estar, né? Então, ela fez essa representação contra uma outra plataforma, né, que é a Gympass, alegando que a Gympass estaria impondo aí cláusulas de exclusividade e cláusulas MFN, e que essas cláusulas teriam um efeito anticompetitivo de fechar o mercado para outras plataformas, né? Em face dessa representação, a Superintendência Geral instaurou um procedimento preparatório, né? E na representação havia um pedido de medida preventiva. No momento da instauração do procedimento preparatório, a SG não se manifestou expressamente sobre esse pedido de medida preventiva, e por conta disso, em outubro de 2021, a TotalPass interpôs um primeiro recurso voluntário, né, e basicamente alegando que a SG estaria sendo omissa por não ter apreciado de forma expressa o pedido de medida preventiva, né. Esse primeiro recurso foi distribuído para a conselheira Lenisa Prado, ele já foi apreciado, tem aí um podcast, tem 2 plenárias comentadas sobre esse recurso, e por maioria ele foi conhecido, porém com a medida preventiva foi negada, mas com uma determinação de que a SG instaurasse um inquérito administrativo, né, então transformasse aquele procedimento preparatório num inquérito administrativo. Naquele momento, a SG, no momento da instauração do inquérito administrativo, impôs uma medida preventiva, então a gente está falando de dezembro de 2021, né, cerca de quase 3 meses atrás, e o que a SG determinou foi que a Gympass não poderia celebrar novos contratos com cláusula de exclusividade, e, ao mesmo tempo, a SG tornou sem efeito quaisquer cláusulas MFN que existissem nos contratos da Gympass com os seus clientes ou com as academias, e também tornou sem efeito o que a SG está chamando de cláusulas de quarentena, ou cláusulas que tivessem a imposição de multa, caso os clientes, né, as academias ou os clientes da Gympass decidissem rescindir os contratos de forma antecipada, né. A Gympass não recorreu dessa medida preventiva, e durante a sessão, né, a representante da Gympass esclareceu que isso foi feito, inclusive porque a Gympass está em negociação de um possível TCC com a superintendência, né, para tentar de alguma forma resolver esse inquérito administrativo, porém a TotalPass foi e interpôs um segundo recurso voluntário, que é o que foi começou a ser julgado aqui nessa sessão que estamos comentando, né. E aí o pedido da TotalPass é que a medida preventiva da SG seja aditada ou incrementada para incluir os contratos de exclusividade, as cláusulas de exclusividade dos contratos que já estão vigentes, porque isso a Superintendência Geral manteve como válido na sua decisão da medida preventiva. Esse recurso voluntário estava sob a relatoria do conselheiro Luiz Hoffmann, que proferiu um voto bem detalhado, né, a sessão já estava durando bastante, mas acho que foi importante algumas colocações do conselheiro, né. Acho que a primeira que me chamou a atenção foi houve sustentação oral das 2 partes, né, tanto do representante da TotalPass quanto da representante da Gympass, e nessas sustentações, uma das discussões era uma eventual similaridade deste caso com o caso da ClickBus, que tinha sido julgado na sessão anterior, que a Flávia, inclusive, comentou, e que tinha uma discussão exatamente sobre exclusividade numa plataforma integradora, né? Então, o conselheiro Luiz Hoffmann falou expressamente no voto de que ele entendia que não tinha similaridade por serem empresas diferentes, mercados diferentes, dinâmicas diferentes.
e que é interessante, né, porque dá a entender que o Conselho, de fato, vai olhar a cláusula de exclusividade pela regra da razão e caso a caso, né, uma análise bem enfática, sem ter aí, talvez, uma presunção se a exclusividade seria boa ou ruim. Esse é o entendimento do conselheiro Hoffmann, né? Ele entendeu que o caso ainda está numa fase preliminar, que ainda tem uma instrução que precisa ser feita, especialmente para que sejam coletados mais elementos sobre a existência ou não aí de necessidade de escala, que desse uma racionalidade para essas cláusulas de exclusividade, da mesma forma que ele entende que haveria necessidade de um aprofundamento na discussão de rivalidade, né, entre plataformas, entre academias, né. Então, por conta disso, ele falou que o que ele estava analisando no momento era qual seria um patamar aceitável dessa exclusividade, né? Acho que ele não quis se manifestar se a exclusividade em si seria lícita ou não, mas que ele entende que, nesse momento, deveria ser discutido um patamar aceitável e uma proporcionalidade da medida preventiva para, ao mesmo tempo, garantir um eventual, ou garantir que a empresa, né, que a Gympass continue conseguindo operar e que isso, que uma decisão do CAD não inviabilize o seu modelo de negócio, mas, ao mesmo tempo, tomando conta de algum potencial efeito exclusionário daquela cláusula de exclusividade. Então, o voto dele foi pela manutenção do que a Superintendência Geral já tinha imposto na medida preventiva, porém um acréscimo para que fossem incluídos, né, naquelas cláusulas que foram tornadas sem efeito, as cláusulas de exclusividade de parte do pool de clientes da Gympass. E a métrica que o conselheiro Hoffmann utilizou foi a métrica de 20%, falando que até 20% seria uma presunção da lei de que não haveria problema na existência de cláusulas de exclusividade. Então, ele fez um corte falando até 20% dos contratos, e ele separou por mercado relevante, né, daí mercado municipal e para alguns municípios, como Rio e São Paulo, por zonas, que até 20% dos contratos poderiam ter essa cláusula de exclusividade. Ele deixou claro que ele não via um risco da Gympass escolher os melhores contratos por ser um mercado pulverizado do lado das academias e dos clientes, mas que ele entendia que dava para manter um pouco desses contratos de exclusividade, né? Então, essa foi a decisão do conselheiro Luiz Hoffmann. Em seguida, o presidente Alexandre Cordeiro pediu vista, né, do caso, porém, a conselheira Paula, até por ser a sua última sessão, adiantou o seu voto. Ela fez um voto bem detalhado, trazendo aí a sua percepção de uma série de preocupações, né, com plataformas de dois lados, com a existência de exclusividade e de eventuais efeitos exclusionários, e o voto da conselheira Paula foi pela concessão da medida preventiva, tal qual ela tinha sido requerida originalmente pela Total Pass, ou seja, tornando sem efeito todas as cláusulas de exclusividade, inclusive com relação aos contratos que hoje já estão vigentes, né? Ela foi seguida pelo conselheiro Braido, que também deu um voto extremamente duro com relação às cláusulas de exclusividade e preocupações, né, relacionadas às cláusulas de exclusividade, pelo conselheiro Sérgio Ravaiani e pela conselheira Lenisa, né? Houve um pedido, inclusive, do representante da Total Pass, de que, dada que naquele momento havia uma maioria, né, acompanhando o voto divergente da conselheira Paula, para que houvesse o que ele chamou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, né, que seria quase uma aplicação imediata aí
medida preventiva tal qual consta do voto da conselheira Paula, porém esse pedido foi negado e o julgamento foi suspenso para que o presidente Alexandre Cordeiro possa analisar e trazer o seu voto. Então, vai ficar cenas para os próximos capítulos, nesse processo que já tem aí bastante tempo e muitas discussões interessantes. Muito bom, Renata. Eu volto aqui até para eu fechar os meus comentários e pegando um gancho na fala inicial da Renata, no sentido de que realmente essa sessão teve muitos casos, foi uma sessão completa, com muitos casos interessantes e de todos os tipos. E aí, esse caso 8 da pauta não é diferente, porque ele é um caso, a meu ver, bastante singular. Eu realmente nunca tinha visto um processo envolvendo, no mesmo processo, condutas unilaterais, verticais, e condutas concertadas. Então, me parece que é um caso bastante peculiar por conta disso, né? Me chamou a atenção, é um caso envolvendo a denúncia da BT Brasil, Serviços de Telecomunicações, que atualmente ela é a empresa Sensinet Brasil, em face de 3 operadoras, que aqui também já passaram pelo voto, pela decisão do caso, do primeiro caso da pauta, que o Guilherme Ribas comentou, que é a Claro, Oi e Telefônica. Então, é um caso que envolve supostas condutas unilaterais de discriminação de preços, recusa de contratar e também concertadas em licitações públicas. Esse caso é muito interessante. Infelizmente, o voto da conselheira Paula Farani não está disponível ainda, o que dificultou um pouco entender as nuances desse caso, mas eu queria chamar a atenção para 3 pontos principais do que foi tratado aqui, tá? A conselheira, o mercado afetado é de serviços de comunicação multimídia, o SCM, e de infraestrutura de telecomunicações. Então, eu queria chamar a atenção pelo fato de ser uma conduta concertada, mas que tudo foi analisado sobre a regra da razão. Não foi analisado como uma infração per se, como a gente sabe, que é a maioria dos casos analisados quando envolve cartel. A conselheira enquadrou o caso como um cartel difuso e não como um cartel hardcore, e ela diz que foi levada em conta a presunção de ilicitude, ou seja, a análise foi feita como uma infração por objeto. Então, pela discussão da conselheira Paula, às vezes fala em regra da razão, às vezes fala em presunção de ilicitude. Então, isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção, porque isso é algo bastante confuso na jurisprudência do CAD, né? Existe uma distinção entre infração per se, infração por objeto e regra da razão, princípio dos efeitos. Então, isso precisa também ser revisitado pelo CAD, pelos precedentes, porque isso é bastante confuso. Então, regra da razão não é a mesma coisa que infração, presunção de ilicitude, infração por objeto. Então, isso também fica um pouco confuso nesse caso. Além disso, tem uma questão que eu julgo muito interessante, muito relevante, que é a configuração de um consórcio em licitação. Então, tem uma discussão aí, nesse caso, falando da presunção de legitimidade de consórcios e de licitude dos consórcios. Isso é um tema que vem sendo debatido em outras jurisdições, inclusive com guias já consolidados sobre o tema. Então, a conselheira, ela chama a atenção para 2 pontos, para a presunção de licitude dos consórcios, e eu gostaria de mencionar esses 2 pontos. Um deles é a complementariedade da atuação das empresas consorciadas, e o outro é a capacidade insuficiente para atender integralmente o contrato. Então, esse é um tema que foi debatido e aprofundado nesse caso. Eu não tenho mais detalhes, porque o voto não está disponível. E, por último, né, além de ter tratado das questões exclusionárias, o por último também retoma, nesse caso, a discussão de dosimetria, que eu já tratei nas questões dos embargos, com alguns comentários feitos pelo Guilherme, e sim, nesse caso,
especialmente foi tratado sobre a alíquota, e por conta da alíquota, a conselheira me parece que entendeu que seria conveniente fazer uma análise de vantagem auferida, tá? Então, novamente, o tema vantagem auferida foi suscitado aqui. Então, me parece, sim, que esse tema de dosimetria é um tema recorrente e me parece que, sim, a gente precisa chamar atenção pela necessidade de um guia. Isso já foi debatido com o conselheiro Sérgio Ravaiani, é um tema que eu gosto muito, então, coincidentemente, eu estava nesse debate do IbraCast o ano passado com ele, em que ele participou, e naquele momento ele foi questionado sobre a necessidade, se o CAD estava maduro para ter um guia. E, segundo ele não está maduro para ter um guia ainda, por conta de toda essa divergência do tribunal. É algo para a gente refletir, para a gente acompanhar, para entender para onde vai esse tema. E aí, só fechando, o presidente Alexandre Cordeiro pediu vistas desse caso. Então, o julgamento está suspenso, acho que a gente vai ter oportunidade de comentar sobre ele nas próximas plenárias comentadas, e é um caso para a gente ficar de olho, porque ele é bem interessante. Muito bem, gente. O último caso da pauta foi uma consulta apresentada pela empresa ICTSI, relacionada a um pedido de posicionamento do CAD sobre questões concorrenciais específicas envolvendo o guia para análise de impacto concorrencial de novas outorgas de terminais portuários, o guia AICTP, elaborado pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, a SNPTA. Então, a consulta ela tinha por objetivo a manifestação do CAD sobre possíveis incongruências entre este guia e a jurisprudência da própria autarquia, do CAD. São vários os quesitos apresentados, acho que em brevíssimo tempo eu não vou entrar no detalhe dessa discussão. Acho que o registro prático aqui interessante é que houve uma divisão do tribunal em relação à admissibilidade ou o preenchimento dos requisitos específicos dessa consulta, foi 3-3 de novo em posicionamento, com a prevalência do voto de qualidade do presidente pelo indeferimento da consulta. Então, a conselheira relatora Paula Azevedo conheceu da consulta, entendendo que os requisitos estavam presentes e, no mérito, respondeu às perguntas formuladas, e foi seguida pela conselheira Lenisa, pelo conselheiro Braido, e o conselheiro Sérgio Ravaiani abriu a divergência, votando pelo indeferimento da consulta, inclusive também com relação à manifestação da associação ABTRA, a ABTRA, entendendo que ela também não preenchia os requisitos para participação como terceiro. Mas no que diz respeito especificamente à própria consulta, no entendimento do conselheiro Sérgio, o indeferimento se colocava em razão da impossibilidade de vinculação das partes consulentes à resposta que o tribunal do CAD daria para aquela consulta, que isso iria, então, portanto, de encontro à própria finalidade do instituto da consulta, de acordo com a lei e com, especificamente, a disciplina do próprio CAD sobre esse instituto, como funciona a consulta. E, do mesmo modo, que a resposta do CAD a essa consulta, ela não teria também a capacidade de vincular à Secretaria Nacional de Portos, alterar o conteúdo dessa minuta de guia, ou afastar a aplicação de ato administrativo de caráter normativo que venha a decorrer desse guia. Além disso, no entendimento do conselheiro Sérgio, a resolução 12, que disciplina o procedimento de consulta, ela impõe o indeferimento quando essa consulta é formulada por terceiro não envolvido diretamente em transação. Então, a resolução exige que a resposta da autarquia ela seja circunscrita a certas operações ou situações de fato definidas. Então, esse entendimento acabou
prevalecendo, né, portanto, por maioria, a partir do voto de qualidade do presidente Alexandre Cordeiro, a consulta foi indeferida pelo Tribunal do CAD. Muito obrigada a vocês, obrigada Guilherme, Flávia, Renata e Ricardo, e um agradecimento especial a você que nos ouve e que nos acompanha. Fiquem bem, se cuidem e continuem acompanhando a nossa programação do IbraCast. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes. O IbraCast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosini Freire e Brolio Gonçalves Advogados.